Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. Para você que pode ser jovem de idade, mas pode ser jovem de espírito também, porque como a gente sempre diz aqui, jovem é aquele que sempre está disposto a aprender e compartilhar conhecimento. Se você é assim, você será sempre jovem. Jovem pensador, aquele que cria pensamento próprio e não fica repetindo o que todo mundo fala. É isso que a gente precisa para transformar o país e o mundo. E hoje nós temos aqui um jovem pensador, um jovem médico, um jovem ginecologista e obstetra que vem aqui falar para vocês, jovens pensadores, sobre alguns assuntos que são muito importantes, algumas informações válidas de qualidade que a gente sempre quer trazer para você, jovem que está nos assistindo, para saber como conduzir melhor a sua vida, com mais felicidade, com mais saúde e com mais paz. Boa tarde, Dr. Jaime. É um prazer, Jaime Santana Filho, é um prazer muito grande estar aqui com você, um jovem médico, e já compartilhando conhecimento. É importante, né, compartilhar conhecimento para esses jovens em relação a gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis. É isso mesmo? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde. É um prazer estar aqui no seu programa e falar sobre um assunto tão importante quanto as doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce não planejada na adolescência. São assuntos que estão aí na nossa porta todos os dias e que merecem um bom destaque e uma boa reflexão. Doutor Jaime, hoje nós vivemos na era da informação. Ninguém pode dizer, como antigamente, puxa, fiquei grávida, nem sabia como era e fiquei, né? Existia muito isso. Aliás, muitas mulheres iam para o casamento pensando, acreditando na cegonha. E hoje a informação é tão divulgada nas redes sociais e, não obstante, parece que a gravidez precoce não diminui. Parece que ela é cada vez maior. Por que isso? Eu acho que assim, também não é justificado pela falta de informação de jeito nenhum. Hoje o acesso à informação é extremamente grande. Os métodos contraceptivos são de fácil acesso. Tanto pelo SUS quanto pela rede privada, não são caros, enfim. Existem muitas maneiras, inúmeras maneiras de prevenir uma gravidez indesejada, né? A grande questão é a falta de conscientização, eu acho, na hora que vai praticar o ato sexual, né? Muitas vezes, e não são só os jovens, são os mais velhos também. Entretanto, na adolescência, uma gravidez indesejada é mais complicada, né? Ela tende a ser mais complicada porque a paciente tem uma vida inteira pela frente, tem toda uma carreira para construir e eu acho que o problema é a falta de conscientização na hora da prática do ato sexual, né? Não é errado ter a vida sexual ativa na adolescência, de maneira nenhuma, né? A gente tem que fazer de uma maneira sensata, né? E aí muitas pessoas acabam deixando para lá o uso da camisinha, deixam para lá o uso de não, eu não vou engravidar, não, isso só acontece com mágico. Exatamente, só acontece com o vizinho, só acontece com a amiga, não, comigo não vai acontecer. E o que a gente vê na prática é que acontece, e acontece muito, 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 muito. Um dos últimos plantões que eu fiz, num hospital aqui da cidade, eu acho que foram uns 3 partos de pacientes bem jovens. Você sabe que a gente pensa, né? Eu, pelo menos, às vezes tendo a pensar que seriam pessoas que de classe social mais baixa, ou pessoas que não têm tanto acesso à informação, pessoas de escola pública, mas eu tenho encontrado, né, eu dei aula durante algum tempo de direito para criança, durante 5 anos, em um grande colégio da região, que é inclusive um colégio em rede nacional, e a gente sabe que é um colégio de classe média alta. E eu encontro esses alunos que se tornaram meus amigos, né, como eu acho que tem que acontecer, né? Depois que a gente deixa de ser professor efetivo deles, né, diariamente, acabamos sendo... Eles continuam chamando a gente de professor e nós viramos amigos, na verdade. E eu fico assim um pouco assustada de encontrar meninas que largaram o estudo porque ficaram grávidas.
Quer dizer, muitas vezes até casaram, né? Mas são garotas com 18, né? 19 anos. Os meninos estão aí entrando nas faculdades, nas universidades federais, viajando para outros municípios, cuidando da carreira. E as meninas às vezes eram tão boas alunas, tão dedicadas e parei de estudar porque fiquei grávida, eu sou mãe, enfim. Então a gente fica contente porque é mãe, uma menina, um menino, né? Mas fica triste também porque está abrindo mão, né, da sua autonomia, da sua independência, da sua intelectualidade, porque somente nesse primeiro período que a criança precisa tanto da mãe, né? É um período muito complicado, né? A maternidade não é uma coisa fácil, né? A maternidade, a minha esposa teve bebê há 1 mês. Parabéns! Obrigado. E eu estou vendo na prática. O doutor era para ter vindo já, né? Antes, e não veio por causa da... Quem foi que nasceu? A Catarina. A Catarina. A Catarina, rainha, né? Com o nome de rainha já. Chegou dando as ordens. Pai só vai no programa depois que eu nascer. E a maternidade não é uma situação fácil exatamente, né? Para uma menina jovem, muito jovem, mais difícil ainda. Ela não tem ideia do que vem pela frente, né? Então, quando o jovem vai lá e pratica um ato sexual desprotegido, né? Tanto para as doenças sexualmente transmissíveis que a gente já fala já, mas para uma gravidez, o jovem, na verdade, não tem ideia do que vem pela frente, né? E o que vem pela frente é uma situação muito complexa, né? Que por mais que tenha ajuda da família, por mais que tenha ajuda de outras pessoas, não deixa de ser uma situação complexa. E uma coisa que você falou é muito importante. Não é só em classe social baixa que isso acontece, de jeito nenhum. Hoje em dia isso acontece em todas as classes sociais, com todas as cores, raças e todos os países do mundo. Em todos os lugares isso acontece. E vai da falta de conscientização de que, sim, pode acontecer. Né? Não acontece só com o vizinho, não acontece só com outra pessoa. Pode acontecer. E ainda vem a parte das doenças sexualmente transmissíveis, que esse também é um outro fator, eu acho que mais complexo ainda, né? Mais complicado ainda. Porque a mania de fazer, o descaso, enfim, de fazer sem proteção, aí acaba caindo também nesse problema, né? Porque a proteção, ela vem predominantemente masculina, né? Embora a gente tenha camisinha, preservativo feminino, a gente sabe que o uso não é tão difundido, então o preservativo mais usado é o masculino. Os homens também tem bastante resistência, né? Tem, muitos homens têm muita resistência. Só que aí eu acho que vale a pena, assim, é importantíssimo para as mulheres também baterem de frente, né? Porque é importante. A mulher tem que prezar pela saúde dela, né? Não é só o homem que tem que mandar na situação. A mulher tem que prezar pela saúde dela. Inclusive porque a consequência maior é ela que, principalmente nos primeiros meses, primeiros anos, né? Sim. É ela que vai parar a vida dela todinha por causa da criança. Sim. E é assim, né? A criança precisa dessa proteção. Precisa de proteção. E quando não vem uma doença sexualmente transmissível junto. Por exemplo... e que depois contamina no parto também, né? Tem toda essa complicação. Dependendo da doença, sim, é complicado, sim. Por exemplo, infecção por HPV, papiloma vírus humano. É um vírus que ele causa a médio e longo prazo, não tem como a gente mensurar isso, depende de cada organismo, em câncer de colo de útero. Praticamente 100% dos casos de câncer de colo de útero estão relacionados com infecção por HPV. É o tipo de câncer de colo, é o tipo de câncer que é mais fácil da gente prevenir, né? E houve uma época que não se fazia essa relação, década de 60, 70, em que morriam muitas mulheres, moças, por conta disso. Sim. Né? Era um câncer que era muito incidente. Sim, né? sim. A gente chama prevalência, é isso? Ou incidência? Tem uma nomenclatura técnica para isso, uma diferença. E então, o HPV, por exemplo, no homem, ele, via de regra, é assintomático. Ele não causa sintoma nenhum, né? A menos que o homem tenha alguma queda na imunidade importante, que tenha comece a ter lesões. Mas o homem não sabe que tem, porque ele não demonstra sintoma nenhum. Assintomático. Na mulher, é o inverso. A mulher tem todos os sintomas. Né? Desde aquelas verruguinhas genitais que aparecem, também tem a ver com imunidade, mas na mulher é mais fácil de aparecer as lesões, muito mais fácil, até as lesões lá dentro, lá no colo do útero, que podem virar câncer de colo de útero, e que viram mesmo, né? E que a gente vê que tem essa incidência mesmo. É um tipo de situação que
o simples uso do preservativo acabava com isso. Né? Acabava com isso. Então, quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, a gente pensa logo no HIV, né? Que é a doença que acho que mais assusta pela falta de cura definitiva, enfim. Embora a gente tenha tratamentos que fazem as pessoas, graças a Deus, que têm o vírus, e com isso ter uma vida voltando normal. a sífilis, né? Sim, vem junto. As pessoas se muito. preocupam com o HIV, aí alguns já não estão se preocupando mais porque diz que tem o coquetel, já não morre tem o mais. coquetel que melhora a qualidade de vida. Aí vem o aumento, tá voltando a sífilis, né? Porque uma coisa vem junto com a outra. O que o HIV faz? Por mais que tenha o coquetel que a pessoa esteja estável, né, é uma doença que diminui a imunidade. Né? No que diminui a imunidade, aumenta a chance de ter outras infecções, entre elas a sífilis, por exemplo, HPV e por aí vai. Ainda tem hepatite, que é sexualmente transmissível, quer dizer, uma gama de doenças que são doenças sérias e que acabam podendo ser prevenidas somente com o uso de preservativo. Vamos e essas assim. doenças, porque é assim, eu temo, não sei, eu sei que alguns professores de ciências dão isso na aula, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? Mas muitas vezes as pessoas, as meninas, elas estão ainda no ensino médio, no ensino fundamental, às vezes 12 anos, 11 anos, né? Bem crianças mesmo, e elas se contaminam. Então, eu temo que elas não se preservem porque elas não sabem a consequência de cada doença. Porque, por exemplo, a sífilis, pelo que eu conheço, ela pode causar uma nocividade, inclusive na geração, né? Por exemplo, no filho, ele pode nascer com problema, não é isso? Sífilis congênita é gravíssimo, pode causar muitas alterações no feto. E na própria pessoa com sífilis, ela pode tem 3 tipos, né, 3 estágios da sífilis: a primária, a secundária e a terciária. A terciária, geralmente em pessoas com uma imunodepressão muito importante, mas que atinge sistema nervoso central, por exemplo. Então, quer dizer, toma uma proporção tão grande, tudo bem, tem tratamento, mas para que vai se expor a isso? Né? O fato de ter tratamento, por exemplo, para HIV, que tem o coquetel, hoje em dia a gente tem a vacina para HPV, eu sempre oriento os meus pacientes que eu acho que sempre, sim, vale muito a pena o uso, tanto para meninas, mas também para meninos. E a gente sabe que as vacinas não foram... sobraram aí, porque teve muita gente que não quis tomar, Sim. porque apareceu uma lá que diz que deu reação, aí fica todo mundo com medo. Quer dizer, não tem medo da doença, mas tem medo da reação da vacina, né? Exatamente. Quer dizer, às vezes dá vontade de chamar o Oswaldo Cruz de volta, porque parece que a gente voltou àquela época, pois né? Até hoje tem gente que não toma vacina de gripe, porque diz que toma vacina e fica com gripe. Não é assim. Não é assim. Essa reação nem foi muito comprovada, a ligação dela com essa vacina, enfim. Sim. Mas ela protege muito da infecção pelo HPV, né? E os estudos mostram que até ajuda quando a pessoa já tem alguma lesão, alguma alteração causada pela infecção, a vacina ajuda também na regressão, na remissão dos sintomas. Então, é muito importante. Só que não é porque tem vacina para HPV, não é porque tem remédio para HIV, o coquetel, não é porque tem tratamento para sífilis, que então está tudo liberado, então vamos em frente. Não, porque... assim, essas doenças, elas não são tão facilmente tratadas também. Não quer dizer que, pegou, tratou, acabou, não vai ter... Não é exatamente assim, não é matemático, né? Sim. Depende de uma série de coisas, assim. Então, inclusive, depende da pessoa ter os sintomas, identificar, ir atrás do médico, o médico entender, o diagnóstico precoce, às vezes é diagnosticado muito tardiamente, né? Então, assim, é complicado. E muitos jovens pensam assim, não só jovens, mas muitas pessoas pensam assim, dá para ver no rosto, porque antigamente, por exemplo, o HIV era muito estigmatizado, né? Então tinha o fenótipo, né? A aparência da pessoa que tinha HIV. Então você olhava e falava, isso daí pode ter. Você olhava para outro, mas era muito por causa do remédio. Mas era muito estigmatizado, tomava, né? porque não tinha remédio direito na época, então era uma evolução muito mais rápida. Era o AZT e o AZT consome a gordura do rosto, né? Então fica... na verdade, quando surgiu o AZT, começou a ter um tratamento para HIV. Sim. Mas antes do AZT que começou, então ficou aquela imagem de quem tem AIDS, aquela pessoa consumida e tal. E aí... Que era chamado até antes de câncer gay, né? Sim, era câncer gay. Inclusive o livro começou em São Francisco. Tem um filme que chama Filadélfia, que fala muito desse assunto. Isso, com Tom Hanks. Sim,
E aí, antigamente tinha esse... era estigmatizado, né? Sim, era sim. assim, a pessoa parecia que tinha HIV. Só que algumas pessoas ainda partem desse princípio. Não, aquele lá... Eu tive relação sem preservativo, mas não tem problema, porque eu sei que Ele não tem cara. Ele não tem cara. Não tem cara. Às vezes é de uma família de uma classe mais alta. Não tem problema. Eu tenho certeza que E não tem também, problema. Assim. eu tenho lido que os idosos também parece que está aumentando muito, porque fica assim, não, ele só dorme comigo, é meu marido há tantos anos, e aí acaba um infectando o outro, Eu fazia um ambulatório de HIV aqui na região, e eu atendia, infelizmente, muitas senhoras já de terceira idade, de assim, meia idade para frente, vamos dizer assim, e que tinham um casamento super consolidado, nada de alteração, e que muitas histórias parecidas que só descobriam que tinham HIV quando o marido adoecia ou mesmo falecia. Porque daí, quando o marido adoecia para o hospital, tudo era descoberto, aí fazia o teste e aí estava positivo. Então, quer dizer, senhoras que, assim, às vezes os filhos não sabem, porque elas não têm coragem de contar, elas sofrem sozinhas. Então, na terceira idade, aumenta muito. Desculpa falar terceira idade, na melhor idade, aumentou muito, infelizmente, isso. Por quê? Porque tem Viagra, por exemplo. Sim, o né? Viagra revolucionou, né? Então, o homem que é um pouco mais velho vai em frente e também não se previne. E aí é um vetor de contaminação. Vai contaminando todo mundo. Então, vira e como ciclo. sempre, o mais eficaz e o mais barato é prevenção. Pois é, porque se tem a prevenção, não tem isso. Lógico, num caso de um casamento de 40 anos, sei lá, 30 anos, se já não usava, vai começar a usar agora, é uma situação muito delicada, é muito grave, mas é muito delicada. Agora, na adolescência, no começo da vida sexual, por que não usar? Não tem que ser delicado. Aliás, é uma cultura que precisa ser mudada. Doutor Jaime, precisa voltar mais vezes. Sim, com porque tem prazer. muito para passar para esses jovens aí, não só para os jovens, né? Para todos nós, né? Porque aprender é uma obrigação, não é verdade? Sim, com compartilhar certeza. Conhecimento também. Fique aí que voltamos já para os nossos quadrinhos no segundo bloco. Voltamos e agora você vai ficar com a Paola Oliveira, da Soft Dreams, e as suas dicas sobre jogos eletrônicos educativos personalizados. Olá pessoal, hoje eu vou explicar para que servem os jogos educativos. Eles podem ser usados como complemento à matéria que está sendo dada em sala de aula. Assim, torna o aprendizado mais leve e fácil e utiliza de uma maneira lúdica para explicar o que está sendo passado na lousa. Nós
nossos jogos são vendidos em nosso site. Entre lá e confira. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. Agora conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga e dicas sobre comportamento, profissão e muito mais. Eu tenho notado que cada vez mais aparecem pessoas perfeccionistas. Quando você é desse tipo perfeccionista, que tudo tem que sair exatamente como planejado ou exatamente maravilhoso, o que não corresponde à realidade, porque a realidade ela é móvel. Você tem que ter um jogo de cintura e saber lidar com o inesperado. Mas essas pessoas se cobram tanto o perfeccionismo que não existe e acabam, por conta disso, não fazendo nada. Porque já que eu não vou fazer tão perfeito, é melhor eu nem iniciar. Se você faz parte desse grupo, repense tudo, porque é melhor você fazer e que seja feito do que perfeito, ok? Rogério Cláudio, do Centro Santista de Qualidade de Vida, assim como a Mariângela Fortes Veiga também, vai falar sobre atividade física e saúde. Olá, a dica de hoje, na verdade, é uma reflexão. Já que você decidiu fazer uma atividade física, uma sequência de exercícios, né? Academia ou estúdio que você decidiu estar, você está sendo bem atendido? Está sendo corrigido nos movimentos? O professor ou a professora, você perguntou sobre esses profissionais, qual a experiência que eles estão tendo, que eles já tiveram, se eles estão aptos a cuidar de você, da sua necessidade? Você tem certeza que essa pessoa que está atendendo é um professor registrado? Ok? Dá uma checada nisso, pensa com cuidado, afinal de contas você está colocando a sua saúde na mão de uma pessoa que teoricamente deverá estar preparado para te atender. Ok? Pensa nisso. Até mais, obrigado. E finalizando, vamos ficar com o último episódio da série, com o apoio do canal 7 Reportagens, do querido jornalista Leandro Sampaio, Doença mental no Brasil. Será que conseguimos vencer a luta antimanicomial? Será que não existe maus tratos? Fique com essa série que tá dando o que falar. Hoje em Barbacena a gente tem 27 residências terapêuticas, né? São 151 moradores, mas deshospitalizados já são mais de 250. É muito interessante como que a gente percebe essa realidade. Estava comentando que a primeira casa que saiu, as moradoras não sabiam como que acendia a luz. Né? De repente foi chegando a tardinha e elas questionando que horas que as luzes se acendem. Tamanha era a tutela dentro do hospital, né? O não dar conta, a ociosidade, o não ter que fazer nada, como que eles não conseguem apreender essas coisas. Então é um processo lento e gradativo dessa mudança também. Feliz aqui, graças a Deus. E eu não quero sair daqui não. Se elas for tirar eu daqui para botar em outro lugar, não quero sair daqui não. Agora, graças a Deus, eu tenho de tudo. Aqui as cuidadoras mandam comprar carne, a gente compra carne, faz gostosa a comida, bem gostosinha a carne, a cuidadora faz, a gente almoça, tudo direitinho. Eu passei. Já é bonito. Cheio de gente, água, tem um punhado de prédio, de rede.
Adelino e Nilta viveram os horrores do Hospital Colônia. Mas hoje, os sofrimentos e as dores deram lugar à felicidade. Casados há 10 anos, eles moram em casa própria e fazem parte dos módulos residenciais terapêuticos. Eu compreendendo a leitura dela. É muito difícil. E eu sei tudo, conheço tudo com a letra. Leva, comprar umas coisas, põe aqui, sofá, televisão, e armário do quarto. E daí quando você precisa de comprar alguma coisa no supermercado, no açougue, ele já conhece nós. As mudanças não aconteceram só nas residências. A humanização no tratamento psiquiátrico chegou também no hospital, que nada faz lembrar dos tempos do Colônia. Hoje nós temos no quadro, né, médicos, assistentes sociais, psicólogos, todas as profissões que trabalham na interdisciplinaridade, né? Aqui nós temos o nosso modelo assistencial é do projeto terapêutico individual, que é o paciente ele tem uma referência terapêutica e a partir desta referência terapêutica ele é evoluído em relação às questões clínicas, às questões sociais, às questões psicológicas, né? E as questões de possibilidades e de trocas com o meio externo, né? A gente trabalha isso. O tratamento psiquiátrico mudou, mas as lembranças e cicatrizes do passado permanecem na memória de quem vivenciou essa história. Com o acolhimento, fé e esperança, eles reencontraram a vida. Quando vim para a residência terapêutica, apaixonei-me novamente pela minha vida. Hoje estou me sentindo plena em todos os sentidos. Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é maldoso, não sabe me amar. O fogo me queima, a água me lava, do Espírito Santo, quem ainda me sei. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Que tem as mãos limpas, o coração puro, quem é maldoso não sabe amar. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje e espero estar com vocês outra vez sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!